Então eu vou fazer o convite a todos e a todas, né, para que nós juntos possamos fazer uma prece, não é verdade? Como a gente sempre faz, iniciando a abertura de qualquer passagem do Evangelho. Então eu faço esse convite para a gente agradecer, né? Vamos agradecer a Deus e a Jesus. E eu acho que toda prece deve ser imbuída de gratidão. E a gente deve agradecer a grande bênção que todos nós recebemos no dia de hoje. Porque, gente, ainda que o dia tenha sido difícil, muito difícil para alguns de nós fomos muito abençoados hoje, não é? Com a bênção da vida, a bênção de podermos ter despertado mais um dia nesse mundo, ainda que conturbado, ainda que desafiador, ainda que difícil, graças a Deus despertamos, né? Mais uma oportunidade. E estamos aqui ligados, juntos, para podermos agradecer a Deus. Então nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, que a tua paz e o teu amor esteja sempre conosco, que todos aqueles que estão aqui conosco, seus familiares, todo lá o pessoal do Laços Eternos, estejam envolvidos nesse amor e nessa paz. E assim permita-nos, Senhor, abrir o teu Evangelho, para que possamos uma vez mais refletir acerca das lições que o Senhor nos ensinou. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. O tema, ou qualquer tema do Evangelho, certamente todos nós já ouvimos muitos e muitos temas, muitas e muitas vezes. Eu posso afirmar com certeza que há mais de 2000 anos que a gente vem ouvindo passagens, trechos assertivas do Evangelho, né? Com certeza, com certeza. E a gente sabe que é sempre um grande desafio trazer os ensinamentos de Jesus para a vida da gente, mas algumas parecem muito mais desafiadoras, como essa lá do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade é uma passagem de Mateus, que a gente encontra também em Lucas, né? Quem não tiver aí o Evangelho segundo o Espiritismo em casa e tiver a Bíblia, da mesma maneira vai encontrar essa passagem em Mateus, no capítulo 5, e em Lucas, no capítulo 6, que é: amai os vossos inimigos, retribuir o bem com, ou melhor, retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem. Então a gente vai ler um pedacinho do texto literal para depois a gente comentar. Então ele começa assim: ouvistes o que foi dito, né? Amarás o vosso próximo e aborrecerás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e vos caluniam, e orai por aqueles que vos perseguem, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem o mesmo também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for abundante, ou mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então é sobre essa passagem, sobre essa assertiva de Jesus, que a gente vai refletir um pouquinho. Nossa, é muito desafiador essa questão de amar o inimigo, né? Mas será que Jesus quis dizer que a gente precisa trabalhar nosso coração, nossa mente para amar um desafeto, amar alguém que nos fez o mal, ou fez mal a alguém que a gente ama, da mesma maneira que a gente ama um ente querido? Será que foi isso que ele quis dizer? É evidente que não, né? Jesus estava se referindo à questão do ressentimento, né?
não dá para a gente colocar no mesmo lado do coração as pessoas que nos fizeram mal, ou que eventualmente nos fazem mal, aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos tiram do eixo, aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Não dá para colocar no mesmo cantinho lá do nosso coração em que a gente guarda lá os nossos entes queridos, os nossos amores, né? Nossos pais, mães, filhos, companheiros, companheiras, enfim. Não foi isso que Jesus quis dizer, né? Mas mesmo assim, ainda nos é um grande desafio retribuir todo o mal que eventualmente a gente venha a sofrer com a atitude do bem. E Jesus, ele faz essa colocação para nós, né? Ele nos dá essa dica, porque o Evangelho é um roteiro, né, gente? O Evangelho é um grande roteiro de caminho, de felicidade e de evolução espiritual. Nós somos todos espíritos, e é sempre bom a gente lembrar disso, que nós somos espíritos, nós estamos de passagem por esse mundo, né? Eu não sou Jair, eu estou Jair, né? Então você também está esta persona agora, você é um espírito, filho de Deus, né? Filha de Deus, e já teve tantas outras existências, e oxalá teremos outras tantas neste mundo de provas e expiações. E é preciso que a gente entenda que estamos aqui com um propósito de aprendizado evolutivo. E todo aprendizado no campo moral é um processo. Evidentemente que ninguém vai, agora eu vou amar o meu inimigo, agora eu vou daqui para frente retribuir todo o mal que me fizerem com o bem. Não é assim, né, que funciona. A gente sabe muito bem disso. Não é virando uma chavinha que as coisas vão se dar. Tudo passa pelo despertar da nossa consciência, pela compreensão. Porque aquele que nunca teve um contato com o Evangelho, nunca refletiu acerca dessas verdades, ele vai achar isso um absurdo. Como assim vou amar um inimigo? Como assim vou retribuir todo o mal que me fizeram com o bem, né? Porque nós, por sermos espíritos ainda reeducandos, né, muito imperfeitos, então nós trazemos conosco ainda muita imaturidade espiritual. Então nós reagimos normalmente de forma muito veemente quando sofremos alguma injustiça, alguma perseguição, algum mal, né? A gente quer pagar ali na mesma moeda, né? Ainda flertamos com aquela lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, que muita gente confunde a lei de ação e reação com a lei de Talião, né? A lei de ação e reação é uma lei educadora, né? Não é uma lei tal qual a lei de Talião, a lei de Moisés, né? Do olho por olho, dente por dente. Então me bateram no rosto, eu vou bater também. Não é isso. A gente já aprendeu que estamos aqui e que todas as nossas ações geram consequências, né? Elas geram consequências. Então, quando Deus estabeleceu suas leis, da qual todas nós estamos inseridas, né? Quando nós erramos insistentemente na nossa vida, pelas escolhas que fazemos, né? Essas leis estabelecidas, elas vão nos corrigindo. E como que elas vão nos corrigindo? Elas vão gerando consequências. E consequências muitas vezes desafiadoras representada no outro, porque muitas vezes aquele que me faz um mal, ele está sendo um instrumento para eu justamente trabalhar essas reações em mim, né? A gente ainda, e sempre vai estar atrelado isso à questão do perdão, né? Que Jesus bateu tanto nessa tecla.
que ainda nos é muito difícil, muito desafiador compreender essa questão do perdão, né? Porque a gente ainda acha que o perdão é uma fraqueza ou que o perdão é um benefício para o outro, quando na verdade não é, né? O perdão seria uma espécie assim de, na vida da gente, uma espécie de pré-requisito para todos os outros investimentos que Deus programa para nós. Todos os outros, né? Porque na medida em que eu não vou entendendo essa questão do perdão, ou não vou tentando trabalhar essa questão do perdão, naturalmente, mais desafiador vão ser as circunstâncias na minha vida, mais as coisas vão indo acontecer, né? Muita gente diz assim no meio espírita, o mal é a ausência do bem. Mas será que o mal é a ausência do bem? Porque o bem não está ausente em lugar algum. Porque Deus está em todo lugar, em toda parte, todo o tempo e o tempo todo. Nós é que, através das nossas escolhas, da nossa imaturidade espiritual, é que reagimos àquele mal com um outro mal, que ainda reside em nós. Porque nós trazemos conosco ainda essa porção ainda maior de mal. O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, quando sofremos algum tipo de mal, nos sentimos injustiçados e nos achamos no direito de revidar, de reagir, né? De agir com dureza, com mais firmeza, né? Então, o mal não é a ausência do bem, é a presença da ignorância em nós. Por isso nos é ainda desafiador compreender e trazer para a nossa vida, e repito, isso é um processo, né? Este que vos fala não está aqui resolvido, né? Perdoando todos os seus inimigos. E cá para nós, né? Será que alguns de nós aqui, que estamos aqui linkados aqui agora, temos assim um inimigo declarado mesmo, né? Eu, graças a Deus, particularmente não tenho nenhum inimigo declarado por mim mesmo, olha, este ou esta é o meu inimigo. Não. A gente encontra as contrariedades nas pessoas, né? A gente encontra as adversidades, né? As antipatias, né? Os desafios no dia a dia, seja no trabalho, na família, onde for. Mas todos somos falhos, todos somos espíritos reeducandos, todos estamos em um processo de aprendizado e vivemos num mundo onde a gente convive com irmãozinhos que ainda roubam, que ainda matam, né? Por bobagens até. Às vezes o cara mata por conta de um tênis. Absurdos assim, que a gente ouve, que a gente sabe que acontece. Mas quem de nós pode bater no peito e dizer, encarnação alguma eu já fiz isso? É evidente que não, é evidente que nós já fizemos o mal em alguma encarnação. É que hoje, graças a Deus, a maioria de nós não consegue cometer um desatino desta proporção, né, de matar alguém por conta de um tênis, por exemplo. Mas nós cometemos ainda muitos erros e eventualmente fazemos mal, às vezes até sem o desejar, sem querer, por conta da nossa imperfeição. Então vejo que nesse mundo que é de provas e expiações, o mal ele ainda se sobrepõe ao bem, né? Ao contrário do mundo de regeneração, que o pessoal fala de um jeito que parece estar aí na esquina, né? A transição começou, mas calma lá, né? O mundo só vai se regenerar quando a criatura humana se regenerar. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Não o contrário. O mundo material vai ser uma consequência dessa regeneração. Então a gente vai entendendo que a nossa impermanência emocional, porque nós somos uma montanha russa emocional, né? A gente está bem, daqui a pouco chuta o balde. E em função dessa nossa imaturidade, a gente acaba reagindo de forma mais veemente
diante da contrariedade, diante do mal que nos fizeram. Mas por que Jesus nos deu essa dica, nos dá esse caminho da gente retribuir o mal com o bem? Por conta do ressentimento. Como eu estava dizendo do perdão, o perdão não é um benefício para o outro, é um perdão a si mesmo, para que você se livre daquele ressentimento, né? Tem uma historinha que conta que dois monges estavam seguindo lá o seu caminho, né? E pelas leis deles, eles não podiam falar com ninguém, né? Sempre conectados com a espiritualidade. E passando perto de eles tinham que passar por um riacho ali, atravessar a pé um riacho, e viram que uma mulher estava com dificuldade para atravessar aquele riacho, por conta da idade dela. Aí um deles, o mais jovem, não teve dúvidas, pôs a mulher nas costas e atravessou o riacho, né? E o mais velho ficou indignado com aquilo, mas não falou nada. Depois de um tempão que eles continuaram a caminhar, o mais velho chega para o mais novo e fala: por que você fez aquilo? Você quebrou as regras, nossas regras. Você não deveria ter feito aquilo, né? E começou a falar um monte na orelha do monge mais novo. E o monge mais novo olhou para ele e falou: olha, eu deixei a mulher lá no riacho, só atravessei ela para o outro lado, mas você está trazendo ela até aqui. Até aqui você está trazendo ela. Olha quanto a gente já caminhou. O que ele quis dizer? Ele ficou com aquele ressentimento, ele ficou com aquilo na cabeça, ele ficou com aquela indignação, ele ficou com aquela incompreensão. Vocês já ouviram o termo fulano costuma levar o trabalho para casa? O que é levar o trabalho para casa? A pessoa sai do trabalho e chega em casa, ainda está com a mente lá no trabalho, com as preocupações no trabalho, com as apreensões que o trabalho causou, ou a irritabilidade que o trabalho causou naquele dia. Ele chega em casa com aquele sentimento ainda. Então, a questão do mal que nos fazem é a mesma coisa. Por mais justo que sejamos numa determinada circunstância de realmente nos julgarmos vítimas de uma situação de mal, que alguém nos causou mal, e realmente, olha, é justo, eu sofri o mal, mas não justifica mantermos aquele sentimento, aquele ressentimento negativo em nós. É nesse sentido que Jesus quis dizer, né? Para que a gente retribua o mal com o bem. É não ficar guardando a mágoa, não ficar com aquele ressentimento ruim, não ficar ruminando aquela energia negativa, né? Porque a gente sabe que o pensamento negativo, ele faz parte da vida, ele é inerente à nossa condição neste mundo. Mas o grande desafio, isso eu aprendi com a espiritualidade, não se demore no negativo. Afinal de contas, Jesus não nos ensinou só a orar. O que ele nos ensinou antes? Vigiai e orai. Então ele já deu a dica, a vigilância no nosso pensamento. Como quem diz, não se demore no negativo. O negativo vem, o pensamento negativo vem, o sentimento negativo vem diante da contrariedade, diante de um mal que alguém nos causa, que alguém nos faz. E naquele primeiro momento a gente fica indignado, a gente fica sem chão, a gente quer reagir, mas não devemos nos demorar nele, porque ele nos faz mal. A gente sabe que a psicologia e até a psiquiatria já reconhecem que muitas doenças, elas têm início no emocional do indivíduo, né? É muito comum o indivíduo vai no médico e fala, olha, isso aí o médico fala para ele, doutor, estou com dores, minha vesícula está gritando, minha enxaqueca não para, estou com palpitações, e vai ver, é tudo emocional.
Por quê? Porque o indivíduo carrega com ele, tal qual aquele monge mais velho carregou a indignação, né? Ou tal qual alguns de nós eventualmente levam o trabalho para casa, carrega com ele, carregamos conosco esses ressentimentos, esses sentimentos ruins. Então, quando eu trabalho em mim, quando a gente trabalha em nós, esse sentimento, porque a questão do perdão é justamente essa, não é um benefício para o outro, é um benefício para aquele que perdoa, é um benefício para eu que estou perdoado, para eu não ficar com essa mágoa, com esse ressentimento, ainda que eu realmente tenha sido vítima. E vamos combinar, ninguém se modifica porque desencarna, ninguém muda porque desencarna, vira santo, vira alguém diferente. Continuaremos exatamente os mesmos, com a mesma maturidade espiritual, com tudo igual. A única diferença é que a gente vai deixar esse corpo físico. Então, os ressentimentos, as mágoas vão conosco. E é esse um entrave maior também do lado de lá. Então, aí a gente lembra daquela outra assertiva de Jesus, né? Quando vieres ao altar, na intenção de trazer a tua oferta, e te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, vá primeiro se entender com o teu irmão, depois você vem e traz a tua oferta, para que ele não te entregue ao oficial de justiça, e esse ao juiz, e esse te manda para a prisão, porque de lá não sairás, enquanto não houveres pago. O que Jesus quis dizer com isso? Ora, se eu busco a casa espírita, se eu busco a espiritualidade, se eu busco a relação com Deus, me conectar com o divino, tendo mágoas, ressentimentos, porque a gente está sempre se colocando no lugar de vítima, né? Mas muitas vezes nós somos os causadores do mal, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa arrogância e de tudo mais, né? Então, muitas vezes, nós somos os causadores. Então, se a gente busca vivenciar essa espiritualidade, desejando sempre todo o bem, desejando o auxílio dos bons espíritos, que tudo corra bem na nossa vida, mas com essas pendências pessoais, emocionais, com esses pensamentos eventuais que nos assolam, que nos tomam conta de rancor, de mágoa, de ressentimento. Então é isso que Jesus quis dizer. Quando vierdes ao altar, ou seja, quando vierdes diante de Deus e lembrardes que tem algo contra o teu irmão, vai lá e procura se entender enquanto estás com ele a caminho. E a prisão é essa, é esse mundo. A prisão é estar encarnado neste mundo de provas e expiações. Então, enquanto nós não irmos trabalhando pouco a pouco, e como nós dissemos, isso é um processo, né? Nós não estamos dizendo aqui, olhe, fique bonzinho, né? Perdoe todo mundo e guarde lá no cantinho do seu coração que você guarda com todos os seus amores, né? Ninguém aqui está dizendo, olha, agora daqui para frente eu vou ter que abraçar o bandido. Não, não é isso, gente. Não é isso. Mas é trabalhar em si a mágoa, o ressentimento, se livrar, sabe, dessa situação ruim, né? Porque infelizmente o mundo está dando, aliás, sempre foi assim, né? Sempre deu muito ibope para o mal, muito ibope para o mal do outro, né? Do próximo mais próximo, né? A gente dá muito ibope para o mal do outro, né? E pouca audiência para o bem. Muito ibope para o mal e pouca audiência para o bem. E quem crê em Deus sabe que não faz sentido crer no acaso. E nada nos acontece por acaso. Não temos aquele chefe difícil, aquele empregado difícil,
aquele companheiro ou companheira difícil, aquele filho difícil, aquele dirigente difícil, aquela pessoa no nosso caminho que nos é um desafio. Nada é por acaso. Quando o outro me desperta um sentimento que não é bom, o sentimento está com quem? Com o outro? Ou comigo? O outro é um instrumento. O outro foi um instrumento para despertar um sentimento aqui. Ainda que este outro tenha me causado um mal, que na minha imaturidade espiritual eu ache justo esse sentimento. Ele é uma reação natural, é humano. Sim, mas num processo de amadurecimento espiritual, que a doutrina espírita nos coloca, que o Evangelho de Jesus nos coloca, a gente precisa estar vigilante e não se demorar com esse mal. E tentar trabalhar pouco a pouco esse mal. Porque a questão do perdão, eu posso perdoar o outro, mas eu não tenho que esperar que o outro me perdoe. Isso aí é problema dele. É com ele. Mas eu posso perdoar. Ainda que este outro esteja desencarnado. O meu pai... precisava pedir perdão para o meu pai, mas ele está desencarnado. Ora, isso não muda nada. Isso não muda nada. Eu preciso trabalhar esse ressentimento em mim, né? Então, tem uma passagem, uma frase no livro Sinal Verde. Quem tiver o Sinal Verde lá do Chico, dá uma olhadinha lá pelo André Luiz, que diz assim uma frase: o bem que se faz diminui o mal que se fez. Então vejam que, da mesma maneira que Jesus bateu nessa tecla do perdão, ele também bateu na questão da caridade. E ele resumiu toda a sua doutrina naquela célebre frase de amar ao teu próximo como a ti mesmo. De não desejar para o outro o que você não desejaria para você. O dia que a criatura humana pelo menos estiver trabalhando para isso, as coisas certamente irão se modificar, né? Então, hoje, o mal, e me entenda o que eu vou dizer agora, o mal, ele é maravilhoso, ele é espetacular, ele traz felicidade, ele traz tudo que é de bom, quando tudo isso que eu desejo, de bom, de felicidade, de alegria, de abundância, quando tudo isso que eu desejo só para mim. Ou seja, quando eu coloco toda a força do meu egoísmo, né? Por isso que o poder, né, mexe com a cabeça das pessoas, por isso que as pessoas ficam ludibriadas, né, com o poder, porque elas só estão pensando nelas. Porque quando eu começo a trabalhar que eu só vou conseguir ser feliz quando o meu próximo também for, e o que eu puder fazer para isso, eu devo fazer, a começar pelo simples ato de trabalhar em mim um perdão, o mundo começa a se modificar. E ele está se modificando. E é um processo, como diz aquela música, né? Passo de formiga sem vontade. E eu saúdo todos vocês que estão conectados aqui agora, porque todos poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui. Estamos juntos aqui, num mundo de tanta conturbação, estamos aqui com esse propósito de tentar trazer para a nossa vida essas reflexões, né? Entender o que Jesus, como diz lá no Evangelho, ele nos sonda, né? E nos conhece profundamente, sabe de todas as nossas necessidades, nossos defeitos, e mesmo assim nos ama profundamente.
Então, quando nos depararmos diante de uma situação de contrariedade, que alguém, pelo seu ato ou pelas suas palavras, mexerem conosco, que a gente lembre dessa assertiva de Jesus, de não mantermos esse ressentimento conosco. Afinal, por que será que ele disse: orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem? Como assim? Eu vou orar por quem está me caluniando? Quem está me perseguindo? Sim, ore por ele. E quando eu me coloco nessa condição de orar pelo outro que me fez o mal, já é um indício de que eu estou tentando ao menos me livrar desse ressentimento. Porque não cabe a mim julgar o outro. Não cabe a nenhum de nós julgar a quem quer que seja. Porque, como diz nessa passagem, Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Faz cair a chuva sobre bons e sobre maus. Ele não faz distinção. Somos todos os seus filhos. Ele nos vê como todos iguais, uns mais despertos, outros menos despertos, uns mais maduros, outros mais imaturos da sua consciência espiritual. Então, meus queridos, minhas queridas, fica essa reflexão para nós, que a gente trabalhe em nós, que sejamos mais exigentes conosco e mais complacente com o teu próximo, com o nosso próximo. Porque essa é a outra assertiva de Jesus: sede duros convosco e complacente com o teu próximo. E normalmente a gente faz o contrário, né? Somos complacentes conosco e muito exigentes com os outros. Então, fiquem todos na paz de Jesus, que nós possamos todos refletir, agradecendo uma vez mais a todos pelo carinho, pela atenção, por estarem aqui conosco. Um abraço grande a todo o pessoal do Laços. Obrigado, Rose, por essa oportunidade. E quem sabe estaremos juntos aí novamente numa próxima. Muita gratidão a vocês. Fiquem na paz de Jesus.